Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você, amigo, amiga, você que é meu querido irmão em Cristo, independentemente da sua denominação religiosa. Que Deus abençoe você, você que é católico, que é batista, adventista, assembleano, presbiteriano, metodista, você que é da Igreja Brasil para Cristo, do Evangelho Quadrangular, da Igreja Maranata, enfim, são tantas, não é? Tantas igrejas cristãs. Deus lhe abençoe, que a sua fé permaneça firme, inabalável no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pensando nesses dias na história do profeta apostatado Balaão, aquele que chegou a conversar com a jumenta, não é? É isso mesmo. E por sinal, é exatamente essa a parte de hoje. Vamos entender um pouquinho o contexto. Tudo começa no livro de Números, a partir do capítulo 22. É dito que o rei dos Moabitas mandou chamar Balaão para amaldiçoar os israelitas. E mesmo sabendo que isso não era da vontade de Deus, Balaão insistia e queria ir, e Deus lhe permitiu que fosse, mas Deus disse: faça apenas o que eu lhe disser. Balaão fez essa viagem, na verdade, apenas interessado nas vantagens, no dinheiro prometido pelo rei dos Moabitas, pelo rei Balaque. Na sequência da narrativa, Números capítulo 22, dos versos 21 a 35, Balaão vai até a terra dos Moabitas, montado em sua jumenta. Em determinado momento da viagem, o anjo do Senhor apareceu no caminho, com uma espada na mão. Por isso a jumenta se desvia do caminho e Balaão a espanca para fazê-la voltar. Outra vez o anjo aparece com a espada erguida, quando passavam entre dois muros que protegiam uma vinha. E a jumenta se desvia, aproximando-se de um dos muros, e aperta o pé de Balaão, que a espancou de novo. Finalmente o anjo do Senhor colocou-se num lugar estreito, onde não havia forma de desviar-se dele. Então a jumenta parou e se abaixou. A ira do profeta foi tão grande que ele espancou a jumenta com uma vara. Então algo inusitado aconteceu. Eu leio Números capítulo 22, versos 28 a 30. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Incrível, não é? A jumenta falou. Primeiro Deus abriu os olhos do animal para ver o anjo, depois a boca para falar. Só há mais um episódio na Bíblia onde um animal falou. Lembra?
Gênesis capítulo 3, o diabo, usando uma serpente no Éden, falou com Eva. E então a jumenta faz essa pergunta: o que foi que eu fiz? A resposta foi: porque você zombou de mim. Balaão estava tão cego, irado e obstinado que nem se deu conta de que conversava com um animal. Em Provérbios 12, verso 10 está escrito: o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Balaão devia sua vida à jumenta, que ele queria matar, pois foi ela que o livrou da espada do anjo. E agora versos 31 a 33, está escrito assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Amigo, amiga, pensando no sentido espiritual, em nossa caminhada neste mundo, há muitos que se revoltam e maltratam aqueles que querem salvá-los, que tentam livrá-los do pecado e suas consequências, que procuram conduzi-los para Deus. Não é verdade isso? Quantas vezes pais, filhos, irmãos, cônjuges, amigos são usados por Deus para nos livrarem do pecado, porém nós os maltratamos. Você quer matar quem quer te salvar? O anjo lhe disse: o seu caminho, Balaão, é perverso diante de mim. Significa que o profeta fazia a viagem com base em sua obstinação. A jornada foi permitida por Deus por causa da sua teimosia, mas estava em desarmonia com a vontade do Senhor. Na sequência, o profeta até admite que errou e se dispõe a voltar, mas o anjo diz para prosseguir e fazer somente o que lhe fosse ordenado. Vemos então que, como no caso da jumenta, Deus colocou palavras na boca de Balaão apesar da sua rebeldia e obstinação, mostrando que quando surge uma necessidade, Deus pode usar até um ímpio para transmitir a sua mensagem. Em Números capítulos 23 e 24, depois você pode ler com calma, está escrito que o rei Balaque recebeu Balaão e o colocou num lugar alto para contemplar o acampamento de Israel e amaldiçoá-los. No entanto, por 3 vezes, suas palavras são de bênção e não de maldição. Até porque quem pode amaldiçoar a quem Deus abençoa? Era impossível amaldiçoar Israel enquanto a nação permanecesse fiel a Deus. Por isso, usando metáforas, o profeta anunciou a prosperidade futura que o Senhor planejava para seu povo e ainda uma mensagem sobre a vinda do Messias e o estabelecimento final do reino de Deus. Dia após dia eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo me reconheço em tua palavra, me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor. Dia após dia eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor.
estrada, vejo os campos, quero então abrir a alma pra ser usado só por ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor, dia após dia. Eu sou teu servo em comunhão, eu me entrego pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor, dia após dia. Eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado só por ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque em tua bondade e graça para conosco, mesmo quando somos resistentes à tua palavra, tu continuas, usando diferentes maneiras de nos chamar, de falar ao nosso coração, de nos tirar do caminho da rebelião, da rebeldia e da obstinação. Louvamos-te, Senhor, pelas pessoas que colocas em nosso caminho, a fim de que nos abençoem e nos livrem do mal. Louvamos o teu nome, Pai, porque tu és bendito e estás sempre em busca das ovelhas perdidas, a fim de trazê-las de volta para casa. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.